Eu estou perfeitamente ciente, senadores, da regra do estômago portanto, vou tentar ser injusto necessariamente com o brilhantismo de todos os senadores e senadora que aqui colocaram as suas perguntas e com o do distinto público, que vejo que está ligado, antenado com o momento histórico pelo qual passa esta casa, e por isso estão antenados na TV Senado e nenhuma outra emissora, tendo em vista a preocupação aqui relatada, e por isso já começo por ela, que tem tarefas na sua comissão, que é do orçamento, que é a senadora Rose Freitas, e fazendo uma homenagem aí a Caratinga, Minas Gerais, apesar de ser senadora pelo Espírito Santo. Porque ainda semana passada pedi ao meu motorista que levasse a minha mãe de quase 97 anos, que fazia questão de voltar à sua terra natal, Caratinga, diz ela, para uma despedida, mas que eu disse que não, que será ainda uma de muitos outros retornos a uma cidade que realmente deixa todo mundo preso pelo coração. E isso, nós temos uma relação de parentesco com o Ziraldo, família do Ziraldo, mas também existem outras famílias ilustres e grandes brasileiros, né, e brasileiras que vêm de Caratinga. E, inclusive, o presidente José Alencar, que não é de Caratinga, mas se casou com a prima da minha mãe, Dona Marisa, que vem a ser prima da Dona Geralda, que é a minha mãe. Portanto, vocês vejam que eu acho que é uma coincidência muito feliz e gostaria de dizer à senhora que, como na meteorologia, toda a tempestade passa. O importante é o que fazemos com a energia deflagrada por uma tempestade. Os nossos tecnólogos ainda não concluíram como utilizar a força das tempestades, assim como já utilizamos, e aqui estamos um engenheiro que nos preside, famoso, brilhante, e que na sua vertente tecnológica mostrou sua capacidade na área da hidrologia, né? E também da energia térmica. A energia das tempestades talvez seja a mais poderosa fonte de renovação e de impulsionamento, e tem tudo a ver com a última das interferências, que foi a do brilhante senador Cristóvão Buarque, que justamente pede rumos, não é? Para onde vamos nos impulsionar. Então, eu acho que nós temos que fazer, e o Senado e esta Casa é o lugar certo para fazer esse repensar, que é para onde nós vamos nos relançar por conta dessa crise. E, nesse sentido, percorrendo, sem ter que citar aos vários depoentes, senadores, quando me perguntam sobre, eu acho que foi o Wellington, não sei, entre a prevalência da crise no campo político, a senhora se referiu a isso também, e o campo econômico, não por viés de economista, digo que temos que começar a desatar o nó pela economia. É pela economia, porque uma parte desse embate político decorre da percepção absoluta de falta de rumos. E, portanto, ficamos todos rigorosamente, como se diz na gíria, baratinados. Portanto, recompor essa energia, pegar a tempestade e acomodá-la é o objetivo central dessa audiência de hoje. A Lei de Controle Orçamentário, ela vem dar como resposta, estamos à sua disposição no Movimento Brasil Eficiente para continuar falando e principalmente colaborando com a sua consultoria técnica, como se vê, da mais alta qualidade, para implementarmos os 4 programas. O emergencial, que alguém poderia dizer é burro, e já respondendo algumas das intervenções do público e dos senhores senadores, tem por característica não optar por esta ou aquela rubrica. E, nesse sentido, demanda serenidade da parte da senhora, que é a presidente desta importantíssima comissão num momento histórico da República, que é aplicar uma regra linear, que será, obviamente, contemporizada, e já respondo ao meu discordante, que não sei por onde, senador Lindbergh, porque só temos concordâncias concordâncias nas discordâncias, que é a ideia de que a área social
será, obviamente, ponderada, mas dando a sua contribuição, que seja de 2%, de 3%, contra, eventualmente, grandes salários no setor público, que darão uma contribuição de 10%. Boa notícia, salvo melhor juízo, como as contas dos grandes ganhadores da máquina pública é uma conta de poucos participantes, mas de alto valor, uma colaboração de 10% nessas rubricas, que são de poucos sacrificados e com alto grau de participação potencial, podem pagar a redução do sacrifício de outras rubricas sociais, onde serão milhões os sacrificados, com uma rubrica relativamente mais módica. Essa é a ponderação. Mas o importante é a linearidade dos 7,5%. Nós temos que atingir a meta mínima dos 90 bilhões, que é para dar resposta à chamada predominância fiscal. Nós temos que reverter esse processo de vamos dizer, predominância é mais um nome que economistas inventam, e aí em dominância, que o senador Gereissati se referiu como predominância, porque ele queria que fosse pelo menos só pré-dominante, creio eu, mas é dominância mesmo. Estamos todos amarrados a esta tormenta que temos que desatar. E já que, eu acho que foi ele que perguntou sobre, não, foi o Blário que perguntou sobre a cadeira, eu já escolhi, e tive bastante tempo para escolher. É a cadeira da senadora Rose de Freitas, mas como ela está muito bem ocupada, eu fico de especial assistente dela. Eu acho sim, como foi dito pelo senador Blário Maggi, que se o governo federal está com dificuldades, ele está também sofrendo de dominância política, podemos também dar uma colaboração para a ciência política, Blário, e utilizar a dominância, o conceito de dominância fiscal e transportá-lo para a dominância política. Vamos entender a presidente Dilma. Podemos dar até que nem férias de 20 dias para a presidente. E durante esse período, acho que o Congresso Nacional deve colaborar fazendo a revolução orçamentária a que brevemente se referiu o nosso presidente aqui, quando disse em 2009 tínhamos uma crise que parecia, era a marolinha combinada pelo presidente Lula com Deus, que é argentino, pero es Deus, não é? O Deus não é brasileiro, ele é argentino. Mas é uma outra discussão. Mas que naquele momento estava a favor do Brasil e, obviamente, do presidente Lula, e transformou o que parecia ser uma crise num repique dos preços de commodities, que voltaram aos 110, 120 dólares o barril, não sei se para benefício nosso, mas se para uma desgraça disfarçada de bênção, na medida em que aí nos mergulhamos de cabeça em comprometimentos na área de óleo e gás, montados num passivo cambial hoje quase que intratável e enfrentando preços hoje de 40 dólares por barril, que parece que vão ficar por aí por algum tempo. A diretora-geral Christine Lagarde acaba esta semana de reduzir as suas previsões para o crescimento mundial, tanto para 2016 como para 2017. O FMI é sempre a entidade mais sorridente que existe na face da Terra. Portanto, o que falta aqui, como disse o senador Paulo Bauer, é uma visão longa, é um mínimo de planejamento. Pegando aqui o artigo 52, que dá as atribuições privativas do Senado Federal, senador Blário Maggi, é com vossas excelências mesmo, em particular, não é nem com os seus deputados, não. Este aqui, e eu digo isso com muito carinho, este aqui é o board. Este é o conselho de administração da empresa chamada Brasil, meu caro senador Delcídio. Os senhores são os conselheiros de administração, portanto, é indelegável. E nesses momentos de crise, a administração responde civil e criminalmente. Não é só Lava Jato. Este é o principal problema nosso, muito maior do que qualquer Lava Jato. E não vamos esperar chegarmos à discussão penal, isso não vem ao caso, nem muito menos a responsabilidade civil, porque todos nós temos muito, senão essa reunião não estaria sendo realizada. Portanto, eu acho que já estamos trabalhando e eu acho que já estamos muito mais próximos da saída. Eu acho que já escolhi minha cadeira, que é de seu assistente, eu acho que parte do orçamento, a resposta está no orçamento. No seu campo emergencial,
como eu disse, essencialmente burro, todos dão uma participação, é uma participação módica, são 7,5%. Quem disser que não pode pagar 7,5%, que diga 5%, que diga 2%, mas diga alguma coisa, somos uma família. A bagagem tem que caber no carro. O senador Blair, eu já sei o que ele fez, ele comprou um carro maior, mas isso são soluções de acomodação, que significa dizer... Exatamente. Ou seja, quando a gente pode aumentar a arrecadação, é como se tivéssemos comprado um carro com bagageiro um pouquinho maior ou até um ônibus. No Brasil, hoje, nós não podemos, não temos essa alternativa. E, portanto, nós temos que atacar linearmente em 2016, e isso, repito, surpreenderá o Brasil e o mundo. Acho que a explicação é muito simples, chegamos a um limite. A senhora tem que ter toda a serenidade do mundo. Quando a tempestade é muito brava, o capitão fica calmo, porque não há mais o que fazer a não ser enfrentar, e isso dá uma tranquilidade muito grande, dá uma visão até do paraíso. Nós vamos para coisa melhor, muito melhor. Nós vamos para uma transformação que não seria possível na zona de conforto do petróleo a 100, do dólar a 2. É nesses momentos que o Brasil se refunda. Eu acho que nós estamos numa situação, senador Cristóvão, que o senhor é um estudioso da matéria, parecida com os anos 30, em que temos que fazer, e aí é seguir, em seguida a essa resposta orçamentária, uma resposta muito mais ampla e que começa por recapitalizar o Brasil, esse é tema de uma outra discussão, e que começa com o artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na minha humilde opinião, que é refundar a Previdência Social do regime geral. Dar a todos os brasileiros de 20, 30 anos de idade um novo começo previdenciário que seja capitalizado com uma parte do capital que hoje está ocioso nas mãos da máquina pública. Citei aqui, talvez por ser o menor dos fundos que podem lastrear, que é um fundo imobiliário dos terrenos de marinha, já fica lançada a ideia, mas isso pode ir muito mais longe e aumentar a eficiência da gestão de cada unidade operacional, inclusive das empresas estatais brasileiras. O senador Paulo Bauer já está estudando essa matéria, que é a regulamentação do artigo 68, está há 15 anos para ser regulamentada, mas soou a hora agora. E terá um efeito, pena que o senador Lindbergh, meu discordante que está lá, para ele ter uma boa notícia o que liberal Lindenberg. Claro, e que ele leve para o Instituto Perseu Abramo, mencionado pelo senador Gereissati, que aparentemente estaria em discordância conosco. Gostaria muito de fazer uma palestra lá, porque tenho certeza que temos um campo de contato muito importante com aquilo que o PT sonhou para o Brasil, que é ter os brasileiros donos do Brasil, e não apenas uma elite rarefeita. E isso não será em prejuízo dessa elite, porque teremos mais capital para distribuir. Então, apenas numa discordância lateral, meramente ideológica, não consigo. Não discordamos, e somos cariocas, então aí não podemos discordar mesmo. Nós já estamos muito fraquinhos demais para discordar. Mas discordando do senhor Tomás Piketty e apresentando meu livro aqui alternativo, que tem estado junto com ele lá, fazendo o contraponto. Não é pela tributação de quem tem mais, embora essa contribuição seja, obviamente, defendida por nós todos, é preciso haver isonomia entre a tributação do trabalho e do capital na área do imposto de renda, e a palavra isonomia encerra a nossa discussão, é isonomia.